nossa reunião do nosso grupo de estudo, nosso grupo de pesquisa, na verdade, em literatura no Tocantins, ou literatura tocantinense. De vez em quando vocês vão me ouvir falar em literatura produzida no Tocantins, literatura tocantinense, manifestações literárias no Tocantins, literatura do Tocantins, mas de todo modo a gente está querendo dizer de uma produção literária que é feita, né, que é publicada aqui no Tocantins. Se a gente fosse olhar ao pé da letra, seria essa literatura tocantinense ou literatura do Tocantins, a gente precisaria identificar nas obras traços culturais, traços históricos, traços relacionados à nossa cultura, culinária, vegetação, e dentre outros pontos. Mas aí também a gente pode considerar a literatura no Tocantins como essa literatura que é produzida e que às vezes não fala nada do Tocantins, não fala nada de alguma cidade, de alguma região, mas que é produzida por alguém que está escrevendo e que mora no estado do Tocantins, e que a escreveu enquanto residente aqui. Então, de certo modo, a gente vai contemplar esse estudo, essa pesquisa, abarcando todas estas questões. Vamos dizer que a professora Marinalva, que mora lá em Tocantinópolis, escreveu um livro. A literatura dela é tocantinense? É. A Suzy recentemente publicou um livro. A literatura dela é tocantinense? É. O Leomar, que já publicou alguns livros, é um escritor tocantinense? É. Porque reside no Tocantins, né? Ou porque, às vezes, a obra trata de algumas questões que dizem respeito a algum espaço geográfico do Tocantins. Quem lê a obra do Leomar sobre a vida e outras coisas, é isso, não é, Leomar, o título? Se não estou enganado? Sim, boa tarde a todos, boa tarde, Rubens, exatamente. E aí, Rubens, ainda tem outra questão que tem alguns professores da UFNT, por exemplo, que questionam a origem desses escritores, né? Se realmente nasceram no Tocantins. Ainda tem mais esse debate, né, que perpassa essas questões relacionadas à nossa literatura, né? São questões bem profundas que a gente, acho que vai dar um estudo muito grande para a gente fazer, né? O Leomar está terminando o doutorado e a pesquisa dele de pós-doutorado já vai ser isso, né, Leomar? Provavelmente. Então, a gente tem N questões. Aí, sobre o livro que eu estava falando, do Leomar, ele tem um texto aí que é sobre alguns espaços, um livro, né, que traz alguns textos sobre alguns espaços de Araguaína. Então, se ele trata de Araguaína, então uma literatura tocantinense porque fala de espaços de uma cidade no Tocantins. E assim a gente vai observando essas publicações, ora trazendo aspectos do Tocantins, quaisquer aspectos, praias, por exemplo, que o livro da Suzy é sobre praias, ou aspectos a respeito do rap, que é como o Leomar, com que o Leomar trabalha ultimamente, e dentre outros aspectos trabalhados, de certo modo, na literatura. A professora Marinalva, recentemente, conquistou até um prêmio na SEDUC, não foi, professora? A gente está sabendo disso pelas redes sociais. Você pode falar? Isso, sim. Como é que foi o prêmio? Foi resultado de quê? O prêmio foi resultado de um trabalho que eu desenvolvo com jogos físicos na disciplina de língua portuguesa. E a gente criou um acervo de 30 jogos com um manual escrito por os estudantes e fabricado também por nós, alguns, né? E o prêmio Escola que Transforma foi aberto para os professores, né, do Tocantins, do estado, e eu consegui o primeiro lugar no estado.
Muito bem. Isso já é muito significativo, né? Valoriza o trabalho que nós, professores, executamos na escola, né? Executamos em sala de aula, de modo geral. O Leomar é prova disso com o projeto, né? Que há muito tempo ele desenvolve na escola com os escritores, com os alunos para escreverem textos, né? Então, é um projeto que explora a potencialidade da escrita dos alunos, e aí, inclusive, textos é, literários. Então, gente, o nosso projeto, ele, conforme vocês receberam o documento, é um projeto que resultou da institucionalização de um grupo de pesquisa no CNPq. A gente tem um grupo de pesquisa que está institucionalizado e a gente pode informar esse grupo em nossos projetos de pesquisa, nos diferentes projetos. A gente pode, inclusive, também convidar pessoas para participar do grupo. Basta você me informar o interesse da pessoa e aí a gente pega os dados, o CPF, para cadastrar no CNPq. O resultado dessa institucionalização do grupo de pesquisa resultou ainda de uma conversa com a minha ex-orientadora do doutorado e também supervisora do pós-doutorado, a professora Eliane Testa, quando ela provocou para a gente criar um grupo de pesquisa sobre a literatura tocantinense. E aí, como eu já estava trabalhando há um tempo essas questões na Unitins, eu apresentei a institucionalização do grupo na Unitins, foi aceito e foi cadastrado no CNPq. Mas aí isso era só a primeira tarefa da gente. Depois que a gente cadastra o grupo de pesquisa, é preciso cadastrar um projeto para executar, para dizer que o grupo vai funcionar. Então, eu cadastrei esse projeto de pesquisa que foi socializado com vocês. Aí, esse projeto de pesquisa tem um cronograma de atividades que a gente pretende desenvolver, que a gente vai desenvolver, na verdade, e que essas atividades, elas vão acentuar essa nossa pesquisa. Eu vou compartilhar aqui um pouco do documento com vocês. Embora eu acho que todos vocês receberam esse documento, não é? Esse documento do projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa, ele, de modo geral, ele visa identificar no estado do Tocantins quem são os escritores que residem nas suas diferentes cidades, nos seus 139 municípios. A ideia é que a gente identifique estas obras, identifique os escritores, e, a partir disso, que a gente possa também construir análises, estudos a partir destas obras. Eu escolho uma, a professora Clarissa escolhe outra, a professora Marinalva escolhe outra, o professor Leomar escolhe outra, a professora Suzy escolhe outra obra, o Manuel escolhe outra obra, ou a gente se junta em duplas e a gente faz um estudo, analisa aspectos dessa obra e publica um artigo, por exemplo. Ou, às vezes, se você identificou uma obra que foi lançada recentemente de um escritor tocantinense, você pode fazer uma resenha dela. E aí faz a sua publicação. Encontrou algo interessante da literatura tocantinense, socializa isso conosco para que a gente possa traçar aspectos significativos para a construção de algum material. À medida que a gente identificar um escritor tocantinense em uma determinada cidade, a gente vai fazer com que esse escritor se torne conhecido. Se a gente perguntar hoje, por exemplo,
quantos escritores vocês conhecem, ou será que você conhece algum escritor que mora em Cristalândia, por exemplo? Quem você conhece que já escreveu um livro que mora em Cristalândia? Agora, se eu perguntar, quem você conhece que já escreveu um livro que mora em Araguaína? É mais fácil dizer de Araguaína que dizer de alguém que mora em Cristalândia. Então, a gente vai, nessa pesquisa, durante esses 2 anos, identificar estes escritores e fazer algum trabalho a partir dessa identificação. Às vezes, professora Clarissa, você está começando agora, como professora concursada do Estado, da SEDUC, identificou uma obra literária, quer fazer uma abordagem, convida o nosso grupo, convida alguém do nosso grupo, né, para participar desse momento lá. E aí, com os demais também, a mesma questão. Identificou uma obra, ela trata de um aspecto interessante, ela trata de algum aspecto, como, por exemplo, meio ambiente, e dentre outros fatores, e que isso merece uma discussão, então a gente vai fazer esses aspectos. Você quer falar, Clarissa? Não, professor. Tá. Então, é assim que a gente vai trabalhar essa literatura tocantinense. Aí, por que é, então, que a gente vai fazer esse movimento todo de identificar no estado do Tocantins estas obras publicadas e estes escritores? É porque a gente quer que essa literatura seja lida. Para que uma literatura realmente seja considerada de literatura, não basta existir o livro, é preciso existir o leitor. Agora, se o leitor não sabe em que lugar esse livro está, como é que esse livro será lido? Então, a gente precisa disseminar essa produção literária. Falar da existência desse autor, falar da existência dessa obra. E aí, sim, essa literatura tocantinense vai se tornar conhecida, vai se tornar estudada em sala de aula, vai se tornar explorada. E a gente, de certo modo, estará contribuindo para isso. O nosso trabalho, ele vai reunir, então, esses aspectos. Mas a gente não quer apenas fazer o levantamento, a gente quer promover algumas discussões, alguns momentos de conversa, e aí, para isso, no cronograma do da nossa pesquisa, a gente está se propondo a realização de seminários para que a gente possa socializar os resultados das nossas pesquisas, socializar isso que a gente está fazendo. Eu estou mostrando esse documento, mas ele já está de conhecimento de vocês. Então, a gente tem a intenção de realizar, por exemplo, realização do primeiro seminário estadual da literatura tocantinense e educação no campus da Unitins, em Araguatins. Essa é uma ideia muito ousada no projeto, mas quem sabe a gente consiga fazer essa atividade. Para isso, eu, enquanto professor da Unitins, vou contar com o suporte da própria universidade para a gente executar essa tarefa. E aí, quem sabe, a participação de vocês, participação direta ou indireta, conforme for a disponibilidade, a gente quer fazer esse movimento. E aí, depois, lá em 2025, também está aí no projeto, é fazer um segundo seminário para a gente já divulgar resultados mais avançados desse projeto de pesquisa. Eu falei, então, de a gente construir essa busca de informações sobre os escritores em cada um dos municípios tocantinenses. Então, para que esse nosso trabalho, o trabalho do nosso grupo de pesquisa, o trabalho do nosso projeto, se torne conhecido, o nosso projeto vai contar com um site. Tem um site que o domínio já está cadastrado,
O domínio dele é literaturatocantinense.com.br. Então, se vocês digitarem aí no site de vocês, digitando o nome literaturatocantinense.com.br, você vai ter acesso a esse site que eu estou mostrando agora. Ele não está aparecendo nas buscas do Google, porque é um site ainda primário. A gente ainda está em fase de teste. Então, mas se você digitar o nome, literaturatocantinense.com.br, e der um enter nessa barra do endereço, vai aparecer esse site aí. Aí, essa imagem é a imagem do nosso grupo de pesquisa, que está cadastrado no CNPq, e então a gente vai fazer assim. Onde tem esse nome municípios, se eu passar o cursor, ele vai me mostrar uma lista de municípios. Pensa na lista que vai ficar grande, né? Eu digitei só até a letra P, apenas para fazer essa demonstração com vocês, porque o nosso projeto vai ter um aluno PIBIC, o aluno vai ser do curso de Sistemas de Informação, que vai trabalhar no desenvolvimento do site. Então, eu não ia criar o site todo, né, sem que houvesse a participação desse aluno, uma pessoa que tem mais conhecimento. O meu conhecimento é muito leigo sobre isso. Mas aí a gente tem, então, estes municípios, e dentro de cada município, a gente vai colocar todos os escritores que nós conseguirmos mapear. Vamos dizer, então, Araguaína. Onde tem esta setinha, antes do nome, significa que já tem algum escritor mencionado. Então, eu vou clicar em Araguaína. Só para vocês olharem, aparece para mim o nome de 3 escritores. A Suzy, Lia Testa e o Leomar. Então, para eu saber o que foi produzido por eles, basta eu clicar no nome. Então, quando eu clicar no nome, eu vou ter acesso às informações desse escritor. As informações biográficas, a formação, né? Eu vou ter acesso às informações, tem o endereço do currículo Lattes também, e aqui um pouco da obra. Esse registro sobre a obra não está do jeito que eu imagino ainda, né? A gente precisa aprofundar um pouco mais, descrever um pouco mais, mas tudo isso a gente vai fazer no andamento do nosso projeto. Eu não ia trazer para essa nossa reunião de hoje tudo pronto, não. Eu trouxe para cá só mesmo de modo preliminar, para a gente ficar sabendo como é que a gente vai fazer com as informações que nós obtivermos do nosso levantamento. E aqui vai ficar o espaço para outros livros desse mesmo escritor. Então, eu vou voltar lá no município de Araguaína, vou clicar em Lia Testa, aí vem a informação sobre a produção. Está tudo aqui da Lia Testa? Não, não está. Eu vou clicar, por exemplo, novamente em Araguaína para saber o que tem do Leomar. Do Leomar, não tem nada, viu, Leomar? Mas não fique zangado, não. Eu coloquei aqui só para vocês observarem como é que a gente está construindo o site, embora o Leomar tenha me passado algumas informações. Mas o site, então, vai ser construído desse jeito. E então, do mesmo modo, blogs. Se a gente encontrar alguma coisa tratando dessa questão literária no estado do Tocantins, de atividades que a gente desenvolveu em sala de aula, vocês que são professores em sala de aula, eu também sou professor em sala de aula, né? O que a gente encontrar, por exemplo, blackout virtual. O que é isso? É um blog que a professora Marinalva, há um tempo, na verdade, está no YouTube, né? Mas é um canal, então, que traz algumas atividades sobre estudos literários. Talvez mas tem não o blog literário específico. Tem o blog também, mas eu depois do Instagram eu migrei, né, para o Instagram e deixei o blog de fora, sem atualizar, né? Tá. A gente tem que colocar aqui, então, o Instagram, né?
para a gente ter acesso a essas informações do que uma professora no estado do Tocantins está fazendo com os estudos literários. Eu tenho um Instagram também só com literatura do Tocantins também, que eu idealizei há alguns anos, mas eu coloco mais coisas que eu trabalho em sala de aula de escritores do Tocantins. Está começando ainda, está um pouco tímido ainda, não tem muita coisa. Legal, eu vou capturar esse endereço para colocar aqui, viu? Depois eu preciso dele, que aí eu coloco aqui essa lista de endereços. Por exemplo, na Cidade de Almas, quem é que a gente conhece? Será que alguém lá na Cidade de Almas tem alguma coisa sobre literatura no Tocantins? Não abriu aqui, espera aí. O link está abrindo noutra página que não dá para mostrar para vocês agora. Tá, mas essa é então a ideia. E aí vem publicações. A gente vai mapear também artigos científicos que já abordaram alguma coisa sobre a literatura no Tocantins. Aqui eu encontrei um artigo, tá? Aqui foi publicado na revista Extensão, da Unitins. Então, se a gente quiser acessar, basta clicar e é direcionado para o texto, para o artigo científico. Do mesmo modo, dissertações de mestrado. A gente vai disponibilizar o link de acesso a essa dissertação. É uma tese de doutorado, então iremos colocar aqui, na verdade. Monografias, se tiver do mesmo jeito. Resenhas, se tiver alguma resenha, também do mesmo modo, a gente vai fazer isso. Então, aqui na nossa página inicial, tem informações sobre o nosso grupo de pesquisa, sobre o nosso projeto, tem informações sobre o grupo de pesquisa realmente, que está cadastrado no CNPq, e tem informações dos atuais integrantes do grupo de pesquisa. Quando a gente quiser conhecer aqui cada um deles, basta clicar no link do currículo Lattes. Então, esse é o site do nosso projeto de pesquisa. Aí, vocês vão me perguntar assim, professor, mas como é que a gente vai fazer para identificar essa literatura tocantinense? A gente vai viajar pelo estado do Tocantins, quem quiser, quem puder, ou mais facilmente, em razão das tecnologias, você vai clicar nesse nome aqui, Minha Produção, aqui no nosso site. Mas eu vou mandar o link para vocês. Eu não mandei antes porque estava esperando esse momento de nossa reunião. Então, em Minha Produção, eu tenho acesso a um questionário. Então, esse questionário vai permitir que eu consiga informar quais são as minhas obras literárias, quais são os meus blogs, quais são as minhas informações enquanto escritor, e vai permitir também que eu consiga buscar informações de todos os escritores tocantinenses, de todos os escritores conhecidos no estado do Tocantins. Aqui, o formulário, aqui, o formulário está aparecendo, respostas, aceitando resposta. Tá, agora está correto, porque ele estava bloqueado para não aceitar a resposta, que às vezes se alguém chegasse a se identificar, já ia responder. Então, se vocês olharem aqui em resposta, não tem nenhuma. Então, eu falei que o projeto, que o grupo de pesquisa vai se envolver com a identificação dessas obras literárias, vai se envolver com a realização de estudos dessas obras, e para que a gente faça isso, a gente precisa identificar em que lugar e quais são estas obras. Então, nós vamos compartilhar, eu vou mandar esse link para vocês, nós vamos compartilhar esse link desse questionário, em que a pessoa que é escritor no estado do Tocantins, que tenha feito a publicação de algum livro entre os anos de 1989, que é o ano de criação do estado do Tocantins, embora a lei de criação tenha sido em outubro de 88,
mas as primeiras publicações que até então a gente já identificou com a questão, com a nomeação do Estado do Tocantins, seja a partir de 1989. Então, se algum livro foi publicado de 1989 até 2025, que é o final do nosso projeto, a gente vai coletar as informações desse material para divulgar no nosso site. Aí vem as informações. Informe seu nome completo. Então, vamos dizer, você é o escritor, você vai informar seu nome completo. Informe o nome que você utiliza em sua identificação como escritor. É o nome artístico. A gente sabe que a maioria dos autores não põe o nome completo, às vezes porque o sobrenome é muito grande, põe 2 nomes, ou põe um outro nome. Por exemplo, vocês sabiam que o Edson Galo, o nome dele é Edson Carvalho, Edson Galo de Araguaína, que é um escritor conhecido no estado, e que agora é o secretário de Cultura lá do município de Araguaína. O nome dele não tem Galo no sobrenome, é Carvalho. Mas aí o nome artístico é Edson Galo. Esse é um exemplo de como a gente pode ter esses nomes aí. Do mesmo modo, informe seu e-mail, informe seu contato telefônico e informe se você é membro das Academias de Letras do Estado do Tocantins. Se sim, para informar o nome dessa academia. Se não é membro, basta dizer assim, não sou membro, porque aí responde a pergunta, porque ela está como uma pergunta obrigatória aqui no nosso questionário. Informe os principais dados de sua biografia. Talvez você queira informar, ou o escritor que a gente vai encaminhar esse link para ele, queira informar dados biográficos que não estão no livro, que não está lá na capa do livro, na orelha do livro, né, sobre ele. Então, essa pessoa vai detalhar a biografia dela, para que essa biografia apareça aqui no nosso site, quando a gente clicar no nome do escritor. A gente vai ter informações sobre esse escritor. Aí, voltando ao questionário, uma coisa importante. Como é que a gente vai trabalhar com o nome exato do título do livro, com a editora que publicou esse livro, com a data da publicação dele? Essa pessoa vai enviar a capa, a foto da capa, e uma foto da ficha catalográfica da obra. Então, são informações que a gente vai poder trabalhar com ela, manipular, para colocar a digitação no site. Então, esse envio de arquivos das fotos, a pessoa pode mandar até 10 obras, até 10 informações, porque a configuração do formulário não permitiu que eu trabalhasse com maior quantidade disso. A pessoa pode responder mais de uma vez o questionário? Pode, não tem problema. A gente identifica nos filtros que a gente faz quando a gente baixa a planilha de informações, a gente consegue identificar se a pessoa respondeu mais de uma vez. Isso não tem problema, o questionário é livre para a pessoa enviar essas informações. Caso possua, informe o link de acesso aos blogs ou sites que possuam publicações literárias de sua autoria. Então, se você tem um trabalho que foi feito em uma determinada unidade de trabalho, em uma escola, em outro ambiente, e isso está na internet, é um canal no YouTube, é no Instagram, é um blog especificamente, você compartilha esse endereço, que a gente vai capturar essa informação, e aí a gente vai divulgar no nosso site. A última pergunta. Informe o nome do município do qual você se considera representante enquanto escritor tocantinense. Leomar, se tu for responder esse questionário, tu vai dizer que se sente representante de qual município?
De Araguaína, né? Araguaína. Então está respondido. E é assim sucessivamente. A gente quer que este questionário chegue aos espaços literários, aos espaços das academias de letras, como, por exemplo, a Academia de Letra de Araguaína, de Palmas, de Paraíso, de Gurupi, de Porto Nacional. Então, as academias que a gente mais conhece, mas também aos movimentos literários, às organizações, aos espaços de sala de aula. Esse é um projeto também que vai ser direcionado à SEDUC, eu vou falar com o pessoal da SEDUC para ter o apoio na divulgação desse projeto, a fim de que a gente possa mapear. Então, é um trabalho grande que a gente está fazendo, mas entendo, a partir do que está no nosso documento, que é um trabalho muito significativo, porque até então, professora Clarissa, a gente não tem em nenhum lugar, em nenhum site, informações sobre a literatura tocantinense trazendo de diferentes municípios. Não há um único lugar, e aí eu falo lugar virtual, que a gente possa encontrar informações de todos os escritores. De todos os escritores. Então, esse nosso site tem essa proposta, e aí a gente espera alcançar todo esse público escritor do estado do Tocantins. Pode falar, Clarissa. Professor, eu levantei a mão, nem percebi, mas aproveitando a oportunidade, ficou fantástico, professor, toda essa demonstração aí, essa opção aí, minha produção, eu acho que vai agilizar bastante o nosso trabalho de catalogação, e foi realmente uma ótima ideia fazer essa ficha, porque ela pode ser compartilhada, né, entre a gente e nos grupos que a gente pertence, enfim. E eu acho que assim a gente consegue avançar muito mais rapidamente do que contatando as academias tocantinenses de letras, né, somente. Então, fantástica a ideia, parabéns, estou gostando do processo. Será que a gente vai conseguir, daqui para 2025, identificar todos os escritores do estado do Tocantins? Não, eu acredito que não. Mas se a gente conseguir reunir 500, 200, 1000, né? Quanto mais a gente conseguir reunir, melhor, a gente vai ter, em o mesmo lugar, um suporte de informações para quem está envolvido com os estudos, com o trabalho em sala de aula, com a pesquisa, fazendo estudos de monografia, de pós-graduação, de mestrado e de doutorado, executando pesquisas sobre isso. Então, nós teremos aqui um projeto grande, e aí eu gostaria de ouvir vocês agora, né, sobre isso que eu explanei, sobre o projeto, sobre a leitura do documento que vocês fizeram, o que vocês teriam a dizer para a gente acrescentar, assim, de imediato, no projeto, o que você está pensando sobre o projeto, de que maneira você pode participar, qual foi a ideia que brilhou aí, né? Eu tenho uma ideia, então a gente vai anotando para que isso esteja nas nossas discussões durante o nosso percurso estudando a literatura tocantinense. Quem quiser falar. Professor, boa tarde a todos. Vou aproveitar a oportunidade de fala novamente. Professor, nós entramos agora, né, os concursados, e vieram muitos professores de outros estados. E já lá na semana de planejamento, o pessoal da linguagem reunidos, eu já ouvi a professora de português se deparando com um documento referencial que fala sobre a inclusão de literatura tocantinense na sala de aula, né? E aí ela é uma professora do Piauí, e a primeira pergunta foi: que literatura é essa? Onde estão os livros? Como eu devo trabalhar? E eu lembrei desse nosso projeto, né?
E eu queria aproveitar a oportunidade, porque eu vi aí também, tem as referências, né, a esses códigos, né, dentro do currículo, aí no nosso trabalho, no nosso projeto. As habilidades, né? Isso, as habilidades. E aproveitar e pedir à professora Marinalva, ou a você mesmo, que já trabalhou também em sequências didáticas em sala de aula, se poderiam compartilhar algum material, alguma dica, ou se você pensou em algum momento em fazer alguma oficina em sala de aula, ou uma visita, né, nas escolas com professores que precisam conhecer também essa literatura, né, ou compartilhar alguma sequência didática mesmo que já foi trabalhada com sucesso. Eu acho que seria interessante. Não sei se foi pensado, né, de fazer alguma oficina, né, dentro do cronograma, ou se está aí dentro do escopo do projeto, fazer alguma visita à escola, conversar com os professores, né, de língua portuguesa, dar algumas dicas, seja online, não sei. Eu acho que seria interessante, e essa professora já me perguntou. Certo. As atividades para a gente fazer, elas vão surgindo à medida que o projeto se torna conhecido, né? Isso significa que a gente pode, sim, né, realizar algumas atividades na escola, trabalhar algumas oficinas, falar dessa literatura, explicar o que é, que aí na sua fala, ela disse, mas o que é, então, essa literatura tocantinense, né? Sim. E aí a gente trabalhar estas questões, observando essas habilidades que estão no documento curricular do Tocantins e que estão na Base Nacional Comum Curricular também. Eu não sei o título do documento, mas o Leomar publicou um artigo em que trata do uso dessa habilidade, não é, Leomar? Você pode falar um pouco sobre isso? Tá? Desse artigo que você publicou, onde trabalha o ensino de literatura, né? Boa tarde de novo. Acho que foi até contigo que eu fiz aquele artigo, mais ali a teste de você. Está na revista Humanidades e Inovação, acho que está em 2019. Mas a ideia da professora de fazer oficinas com outros professores é bem interessante, né? Só para citar aqui o exemplo, que eu faço parte aqui da Acalanto, que é a Academia de Letras de Araguaína, e nós temos um projeto dentro da Acalanto que é levar a literatura dos escritores da Acalanto para a escola, né? Chama Acalanto nas escolas. E a gente tem uma mala com os escritores que já têm publicado, que alguns ainda não têm, e aí a gente empresta essa mala para a escola por 1 mês ou 2 meses, e aí os professores levam para a sala de aula, fazem leitura, e depois eles convidam os escritores para ter uma interação com os alunos, né? O ano passado tivemos 2 etapas, no Colégio Adolfo e na Escola Vila Nova. No Adolfo foi bem extenso o projeto, porque a previsão de 1 mês foi mais de 2 meses, né? Porque os professores se empolgaram bastante e os alunos também. E aí eles fizeram leitura, produziram, fizeram poemas a partir dessa literatura, né? E foi bastante significativo. E aí um problema que a gente esbarrou foi, ao final eles quiseram fazer uma homenagem para os escritores. A Acalanto tem um site, não é tão assim completo como esse que o nosso aqui, né? Não é tão bem detalhado, mas também que está desatualizado, né? Então foi difícil assim eles conseguirem informação de alguns escritores que não estão lá com seus dados atualizados, né? Mas eu acho bastante possível fazer essa oficina, e eu mesmo já me disponho, né, a participar, e também trazer um pouco do que foi feito dentro da escola com essa literatura. Eu acho que é possível fazer. É uma boa ideia, muito boa. Né? Que fantástico, professor Leomar, parabéns. Desculpa, professora Marinalva, nem levantei a mão. E essa mala viaja ou só fica em Araguaína? Ela pode viajar? Por enquanto está só em Araguaína, porque, no caso, a gente acha muito válido essa parte que finaliza
ou em alguma etapa desse projeto, nós vamos na escola, né? E quando Sim. é para fora, geralmente tem essa dificuldade. Gastos também, de né? gasto, assim, para a escola pode custear, também a academia não tem como custear essas viagens, né? Mas a ideia é basicamente essa. Obrigada. Clarice, eu acho que você lembrou do negócio da mala de herança, né? Do projeto que você trabalhou na Irlanda, né? Com certeza, professor, nem ia mencionar para não alongar e deixar dar oportunidade para os outros colegas, mas, professor Leomar, na Irlanda eu trabalhei, tive um projeto parecido, chamava-se Mala de Herança na Irlanda. Eu andava com uma mala de livros em língua portuguesa para promover a nossa língua, né, português brasileiro, para os filhos de brasileiros que moravam na Irlanda, promovendo a língua, a nossa cultura, o bilinguismo, e era fantástico. Nós fazíamos leitura dramatizada, eu convidava atores e também atores amadores para dramatizar, e todos os nossos encontros eram fantásticos, as crianças adoravam, os pais adoravam. A Embaixada Brasileira na Irlanda abarcou a ideia, gostou muito do meu projeto, e se fazia presente nos nossos encontros, apoiavam de toda maneira, foi assim, muito, muito fantástico, foi muito enriquecedor para todos, né, que participaram, e para mim que promovia isso também foi muito maravilhoso. Então, eu ouvi você falando aí, realmente me lembrou. Por isso eu perguntei, a mala viaja? Eu não viajava também por questões de custo, né? Ficávamos só em Dublin, mas a ideia era viajar com o tempo, se eu tivesse ficado mais, né? Professor Marinal, pode falar. Está sem áudio. Professor Rubens, inicialmente gostaria de parabenizá-lo, fiquei encantada com esse site, maravilhoso. Isso aí eu já busquei muito algo parecido com isso, né? Quando eu realizo algum trabalho na escola com escritores do Tocantins, eles sempre reclamam que não acham muita coisa, né? Na internet não acham, né? Inclusive a biografia dos escritores, eles já fizeram essas pesquisas e tiveram muita dificuldade de realizar trabalho, de apresentar trabalho que eu passo na sala de aula por conta dessa falta de divulgação, né, dos escritores. E aí, pegando a fala da Clarissa, né, parabéns, Clarissa, pela sua aprovação no concurso, e essa questão das oficinas eu acho bem interessante, mas, primeiramente, eu acho que seria mais interessante, antes da gente promover o acesso à literatura do Tocantins nas escolas, seria interessante a gente realizar pesquisas, né, sobre como é esse acesso. Inclusive, eu já comecei com uma pesquisa no ano passado, que eu consegui, não dei andamento porque me estenderam a minha carga horária e eu fiquei sobrecarregada. Fiz no Dorione, na escola que eu trabalho, e em mais uma escola só, sobre o acesso dos estudantes a obras literárias, ao conhecimento dele, o que eles conhecem, né, sobre os escritores do Tocantins, e pretendo condensar os dados. Este ano eu pretendo ampliar a pesquisa em todas as escolas aqui lá de Tocantinópolis, que hoje eu estou morando no Porto Franco, mas trabalho lá em Tocantinópolis, né? Então eu quero ampliar para fazer a pesquisa, melhorar a minha pesquisa também, né? Colocar mais questões, né? E que eu trabalhei com uma disciplina eletiva sobre literatura tocantinense, para que os estudantes me ajudem, né? Eu vou envolver os estudantes das séries que eu estou trabalhando atualmente, para eles realizarem essa pesquisa comigo, sobre o acesso dos estudantes em geral, e nas bibliotecas também, para fazer o levantamento do acervo de escritores do Tocantins nas bibliotecas escolares. Nós já fizemos essa pesquisa também na biblioteca da UFNT, de Tocantinópolis. A gente já tem os dados dessa pesquisa, só não estão condensados ainda, mas tem a pesquisa em si, né? E aí, a princípio, só para vocês terem uma ideia de como que tá, eu vou só ler um pouquinho das perguntas que eu já elaborei, né, para os estudantes dessa pesquisa, né? A primeira pergunta: você já leu algum livro de literatura de escritor tocantinense? Aí tem o sim, não para marcar.
Aí, se a resposta da questão anterior for sim, escreva o nome do livro que você leu, o nome do autor, o assunto da obra lida, né, para saber se de fato o estudante leu, né? E às vezes ele pode marcar o sim só se aventurando, sem ter lido nada, né, e nem lembra do que leu, né? E aí, a próxima pergunta, você conhece a biografia de algum escritor do estado do Tocantins? E aí, se conhece a biografia, se está onde esse escritor mora, né, de qual cidade ele é. Aí vem para a parte mais de leitura, né? Se ele já leu algum poema, conto, ou outro tipo de texto de escritor tocantinense, ou se ele já participou de alguma palestra, né? Ou assistiu algum vídeo de escritor tocantinense, né? E se já conheceu algum escritor tocantinense pessoalmente, para saber qual o contato que o estudante já teve com o escritor, né, do Tocantins. Então, assim, estou começando, essa pesquisa eu realizei no ano passado, fiz assim um pouco de pressa, mas pretendo melhorar esse ano para ampliar, né? Porque seria interessante a gente conhecer primeiro, né? Porque a gente sabe que está lá no nosso currículo, né? A sugestão do governo do estado de trabalhar com escritores do Tocantins, como a professora Clarissa está aí já entrando agora e está angustiada em relação a isso, né? Mas já vou lhe adiantando que o governo só diz assim, trabalhe, porém não oferece nenhum suporte para a gente. A nossa biblioteca mesmo da Escola do Colégio Dom Orione, de Tocantinópolis, não tem, o acervo é precário. Assim que eu entrei lá, era tudo organizadinho, aí entrou um funcionário novo da biblioteca e simplesmente sumiu um monte de livro, a gente não sabe. Quando eu fiz o levantamento lá na escola sobre o acervo, que foi feito também lá no ano passado, eu não encontrei quase mais nada de literatura do Tocantins. Então, ficou tudo misturado com todas as outras obras que tem, né, nacionais, enfim. E é isso. Então, todas essas informações, professora Marinalva, você vai reunir e pode nos fornecer para a gente divulgar aqui no nosso site o resultado dessa pesquisa. E o importante das pesquisas é porque a gente pode, a partir delas, escrever artigos científicos ou realizar alguns outros trabalhos, né? Então, tudo isso vai potencializar em muito o nosso crescimento enquanto pesquisadores, enquanto professores, mas também enquanto escritores, porque mais pessoas no estado do Tocantins, ou no mundo todo, agora, tendo o nosso site, a Clarissa vai colocar para o esposo dela divulgar o site lá na Irlanda, né? Com certeza. O pessoal da Irlanda. Então, a gente vai ficar conhecido não só no estado do Tocantins. Então, essa literatura vai se expandir e muito. Todos esses escritores serão lidos não apenas nas escolas da educação básica, nas universidades aqui no Tocantins, mas em diferentes outros locais. Mais alguém? A Suzy quer falar alguma coisa? Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu só quero dizer a vocês que agora vocês estão vendo, eu já vi esse parto desse site aí muito antes. A Suzy já é minha esposa e já me conhece falando desse site há muito tempo, né? Já sabe os pormenores do site. A gente acompanha toda a trajetória e possibilidades que têm sido buscadas para repassar essa informação, né? Para socializar essa informação, né? Nós não temos, né, de fato. Porque o que nós vemos hoje de escritores são aqueles que estão vinculados a uma academia, os que têm publicação, né? Mas nós temos uma gama bem grande de pessoas que estão lá nas suas casas, que escreveram para eternizar uma informação, né? Então, esses também, agora, eles vão comparecer nessas informações do grupo, né? Ficarão disponíveis e certamente será um impulso para que quem escreveu possa escrever outros livros também, né? E o importante do nosso projeto é que o título do projeto de pesquisa é Literatura Tocantinense, da gaveta, e aí vem de encontro a isso que a Suzy acabou de dizer, da gaveta à web e ao leitor. Ou seja, a gente vai tirar o livro que está lá guardado na nossa gaveta, vai torná-lo conhecido a partir da internet e o nosso leitor vai ter acesso. Então, eu fico muito feliz quando falo desse projeto, né? Porque a gente está não apenas fazendo pesquisa, mas a gente está também
contribuindo para disseminar essa literatura tocantinense, fazer com que ela se torne conhecida em todo o estado, em todo o estado principalmente, né? Mas encontrar os espaços de leitores. Gente, eu quero aproveitar essa tela que está aí, e aí pedir para vocês abrirem as câmeras para a gente fazer um print, né? Para eu colocar essa foto, né? No nosso relatório do projeto de pesquisa. Porque a partir de agora, dessa reunião, o nosso projeto de pesquisa entra em execução. Então, vou utilizar essas informações para a gente ir construindo o relatório. Na hora que eu disser X, vocês podem sorrir. 1, 2, 3. Ficou legal. Estou achando até que eu vou criar o nosso grupo, né, no WhatsApp para facilitar as informações, né, a divulgação das informações do nosso grupo. Então, por hoje era isso. Eu agradeço pela participação.